Olá, amigos da TV.com, olá pessoal do YouTube. Depois dessa pequena pausa para pular o carnaval, o mundo do vôlei está de volta. E olha que a Superliga está pegando fogo. A gente está a apenas 2 rodadas da fase de playoff e só jogão acontecendo. A gente não pode perder mais nada porque senão... não deixei de botar isso. Olá, galera da TV.com, olá pessoal do YouTube. Depois de uma pequena pausa para o carnaval, estamos de volta com o mundo do vôlei. E olha que a Superliga está pegando fogo. Nós estamos a apenas 2 rodadas da fase final. E grandes jogos estão acontecendo. A Superliga está a 1000 e os atletas se empenhando ao máximo para conseguir uma melhor classificação para essa fase de playoffs. Então a gente não pode perder tempo e a gente vai direto falar do masculino, que pela 9ª rodada teve 2 jogos que chamaram muita atenção. A gente teve do clássico mineiro entre times que estão aparecendo muito bem na Superliga, que foi entre Juiz de Fora e Montes Claros. O jogo extremamente disputado, na verdade foi um grande duelo de opostos. O Luan pelo Montes Claros e o gigante Renan pelo Juiz de Fora. Pois é, quem acabou levando a melhor foi o Canhotinho. O Juiz de Fora faturou o jogo por 3-2, com parciais de 22-25, 25-18, 25-23, 21-25 e 15-10. Pois é, o Luan, galera, fez 24 pontos. O Renan levou o Viva Vôlei para casa e fez nada menos do que 30 pontos, com quase 60% de aproveitamento nos ataques. Pois é, o Juiz de Fora se manteve aí na 6ª posição e o Montes Claros um degrau acima na 5ª. Mas as equipes estão mostrando muita força e vêm com tudo para o playoff. Outro jogo aí que reuniu equipes aí das melhores colocadas na competição foi justamente entre o fortíssima equipe do Taubaté e o Brasil Quirim. Pois é, o Brasil Quirim acabou sendo derrotado por 3-1 por Taubaté, com parciais de 22-25, 25-23, novamente 25-23 e por fim 25-17. Taubaté vem forte mesmo, mostrando que vem para lutar pelo título, e o Brasil Quirim ainda anda patinando um pouco entre altos e baixos. Quem levou o Viva Vôlei nessa partida foi o ponteiro Vinícius. O Taubaté tem 48 pontos na classificação e o Brasil Quirim vem com 40 pontos. Falando em classificação, vamos dar uma olhadinha de como é que está essa reta final da fase de classificação. Em primeiro lugar, nós temos o Sada Cruzeiro, absoluto, com 58 pontos, 10 pontos a mais do que o Taubaté, que vem em segundo com 48. Em terceiro, o SESI tem 46 e ainda briga com o Taubaté para ver quem vai ser o vice-líder dessa fase. Em quarto lugar, vem o Vôlei Brasil Quirim, com 40 pontos. Em quinto, como a gente já falou, o Montes Claros vem com 34. Em sexto, o Juiz de Fora tem 29. Em sétimo, o Minas, empatado com o Juiz de Fora, tem também 29, mas acaba em 7º lugar pelos critérios de desempate. E fechando a fase de classificação aí, o Canoas tem 25. Em 9º lugar vem o Bento Vôlei com 21, com remotas chances de classificação, mas matematicamente ainda é possível que o time de Bento venha a jogar os playoffs. Bom, vamos agora para o feminino, galera. 2 jogaços aí pós-carnaval marcaram a 9ª rodada do feminino. Primeiro, o grande clássico, digno de grandes finais, entre o Rio de Janeiro e Osasco. Pois é, para seguir um pouquinho a tradição, o Rio de Janeiro faturou mais uma vez e levou por 3-1 com parciais de 25-20, 21-25, 25-21 e finalizando em 25-15. Com essa vitória, o Rio faz 56 pontos e já está 10 à frente do segundo colocado Praia Clube. A Ana Bielica, oposta de Osasco, não foi bem na partida e acabou sendo substituída pela outra oposta do time. Esqueci o nome da mulher.
Ao oposto, Monique, ela fez 19 pontos e acabou levando o Viva Vôlei para casa. Já do outro lado, a oposta Sérvia, Bielica, não foi bem e já no primeiro set foi substituída pela Paula Borro, que fez 21 pontos, se destacando na partida pelo time de Osasco. Mesmo assim, seu time não levou a melhor. Outro clássico que agitou a rodada foi também entre mineiras. O Dentil Praia Clube superou por 3-1 a forte equipe do Minas, com parciais de 25-19, 26-24, 18-25 e 25-20. Gente, eu tive a oportunidade de assistir esse jogo, né? Passou na Rede TV e o Minas ficou devendo. O Minas teve uma hooker irreconhecível na partida, né? A Jaqueline foi uma das poucas que jogou bem. A levantadora Nayane foi substituída, não estava bem. A central Mara, a mesma coisa. O time jogou bem aquém daquele time que vinha invicto no retorno. E o Praia soube se aproveitar e acabou com os sonhos do Minas de chegar aí entre os 3 primeiros colocados na competição. O Minas vinha numa crescente muito grande e tentava fugir de uma possível semifinal contra o Rio de Janeiro. Mas com essa derrota não tem mais jeito e aí a gente já começa a vislumbrar 2 grandes semifinais. E eu já estou pulando, galera, até as quartas de final, já estou indo para as semis. Pode pintar aí um Rio versus Minas e um Praia versus Osasco, que vai fazer a Superliga incendiar. Então não percam. Nesse jogo quem levou o Viva Vôlei foi a levantadora Claudinha e a ponteira norte-americana Alex Klineman fez 21 pontos e brilhou na partida. Vamos falar da classificação? O Rio de Janeiro está sobrando 10 pontos à frente do segundo colocado, Dentil Praia Clube. O Rio soma 56 pontos e o Praia 46. Em terceiro, coladinho, vem o Vôlei Nestlé Osasco com 45 pontos. Em quarto, o Vôlei Bauru briga palmo a palmo com o Minas. O Bauru tem 40, o Minas tem 39 pontos. Em sexto lugar, o Brasília, que vem caindo muito de produção, aparece com 34 pontos. Em sétimo, o Fluminense tem 30 e fechando aí a classificação, em oitavo, o Pinheiros com 26. No feminino, diferente do masculino, está praticamente fechado. Os 8 times que vão para a fase de playoffs são esse mesmo, só aí faltando definir terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Primeiro lugar está praticamente certo, o segundo também e o terceiro a gente ainda tem alguma dúvida, os demais estão já certíssimos. Aí o Fluminense deve realmente ser o 7º colocado e o Pinheiros o 8º. Mas a gente sabe, galera, que fase de classificação é uma coisa, playoff é outro campeonato. As equipes vêm muito mais aguerridas, com muito mais sangue nos olhos e a gente pode esperar aí disputas surpreendentes nessa Superliga. Você não pode perder, hein? Bom, agora então a gente vai para o saque rápido. Pois é, galera, uma notícia muito bacana para os brasileiros. A fase final da Liga Mundial deste ano vai ser disputada aqui no Brasil entre 4 e 8 de julho, no Estádio Atlético Paranaense. Essa fase vai ter a seleção aí, que vai estar estreando o novo técnico Renan Dalzotto, mais as 5 melhores colocadas na fase de classificação. Então a galera do Brasil já pode se preparar aí, porque só vai ter jogaço e a gente tem que torcer muito por essa nova fase, esse novo ciclo olímpico que se inicia com uma comissão técnica nova, enfim, tudo novo na seleção masculina. Então não percam, de 4 a 8 de julho, aqui no Brasil a gente vai ter a fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Bom, galera, e agora a gente vai conhecer a vida de um multicampeão. A gente vai por personalidades do vôlei. José Roberto Guimarães, ou simplesmente Zé Roberto, é um ex-jogador de vôlei e atual técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino. Considerado legendário pela Federação Internacional de Voleibol, é o único técnico no mundo
campeão olímpico com seleções de ambos os sexos, a seleção masculina em Barcelona 1992 e a seleção feminina em Pequim 2008 e Londres 2012. Único tricampeão olímpico do esporte brasileiro, ele também é formado em educação física. Nascido no estado de São Paulo, começou sua carreira no mundo do voleibol nos anos 70, quando atuou como jogador entre os anos de 1969 e 1981. Defendeu vários times brasileiros e também atuou no voleibol italiano. Além disso, defendeu a seleção brasileira de voleibol masculino em Montreal, 1976. Depois de atuar como jogador durante anos, José Roberto iniciou sua carreira como assistente técnico de Bebeto de Freitas em 1988. Nos anos 90, começou a treinar equipes nacionais femininas entre os anos de 1989 e 1991. A partir do ano de 1992, José Roberto começou a treinar equipes nacionais masculinas. Daí surgiu a oportunidade de comandar a seleção brasileira de voleibol masculino, onde conquistou os resultados mais expressivos do voleibol masculino brasileiro, como a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, dentre outros títulos de Liga Mundial, Sul-Americano e Copa do Mundo de Voleibol. José Roberto permaneceu na seleção masculina até a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Depois disso, deixou de trabalhar com o voleibol e virou gerente de futebol no Corinthians. Em 2000, José Roberto volta a ser técnico de voleibol pela equipe feminina de Osasco, onde conquistou vários títulos estaduais, nacionais e internacionais, além de 3 títulos da Superliga. No ano de 2003, ele assumiu a Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, promovendo uma renovação. Conquistou inúmeros títulos como Grand Prix, Sul-Americano, Montreux Volley Master e Copa dos Campeões. Mas também acumulou alguns fracassos, como o da Olimpíada de Atenas em 2004, Campeonato Mundial de Voleibol de 2006 e Jogos Pan-Americanos de 2007. Em 2008, José Roberto conquista o heptacampeonato do Grand Prix e a primeira medalha de ouro olímpica do voleibol feminino brasileiro. Em Londres, 2012, José Roberto se tornou o primeiro técnico de voleibol do mundo a conquistar 3 medalhas de ouro olímpicas, uma no masculino e 2 no feminino. O time brasileiro comandado por ele, após um início de competição difícil, na fase de grupos, a seleção não foi bem e quase ficou de fora da etapa de chaves. Chegou à final, batendo os Estados Unidos por 3-1. O primeiro set foi vencido pela seleção norte-americana por 25-11, mas a seleção brasileira virou o jogo, vencendo os 3 sets seguintes e garantindo a medalha olímpica de ouro. Bom, galera, depois de saber um pouquinho mais da vida desse monstro sagrado do voleibol internacional, o Zé Roberto, que por acaso eu sou um grande fã, eu acho, se não é o melhor, mas é um dos melhores treinadores que eu já vi à frente de qualquer tipo de seleção de voleibol do mundo, a gente vai direto para nossa agenda. Pois é, no próximo dia 8/3, às 20 horas, a gente vai ter uma inovação da CBV. A gente vai ter ao vivo pelo Facebook o jogaço entre Taubaté e Sada Cruzeiro. No dia seguinte, no dia 9, é a vez da Rede TV entrar no ar às 21h55 com outro jogaço, SESI São Paulo versus Juiz de Fora Vôlei. No dia 10, às 9h30, a gente vai ter um grande clássico no feminino, Rexona Sesc contra Dentil Praia Clube. No dia seguinte, no dia 11, também às 21h30 e também pela Sport TV, o Sada Cruzeiro enfrenta o Vôlei Brasil Quirim, já pela 11ª e última rodada da fase de classificação.
também pela 11ª e última rodada da fase de classificação, só que pelo feminino a gente terá no dia 11, às 2h10 da tarde, na Rede TV, o Vôlei Bauru enfrentando o Vôlei Nestlé. Pois é, galera, essa semana encerra-se a fase de classificação e a partir de semana que vem a gente já volta falando do que a gente espera dessa fase de playoffs. E como eu já falei anteriormente, é um novo campeonato. As equipes se apresentam muito mais fortes e muito mais aguerridas, com o olho sempre no título. Então você não pode perder, tá ok? Espero vocês aqui e continuem participando e assistindo o nosso programa. Um beijo grande e até lá!